Livro A Mentalidade Anticapitalista. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Logo no primeiro capítulo, as características sociais do capitalismo e as causas psicológicas de seu descrédito, Mises diz que apenas em um sistema verdadeiramente capitalista, o consumidor se torna de fato soberano. Diferentemente dos períodos feudais, onde os súditos deviam servir ao rei ou algum rei do gado local, no capitalismo os reis devem servir às pessoas, pois a sua coroa depende da aceitação dos consumidores que compram os seus produtos e não do uso da força. Ou seja, um bom empresário, para ser bem-sucedido, não necessita e não deve usar o chicote para atrair a clientela, pois se fosse assim, ele iria à falência, já que nenhum consumidor compraria dele. Na analogia aqui, os reis seriam as empresas. Vamos entender que reis, aqui nesse raciocínio, são um elemento que apenas está no topo sem ter usado a força ou autodeclaração. Mas, para simbolizar um fornecedor de serviços que não chegou lá se impondo sobre as pessoas, vamos continuar chamando de rei. As empresas precisam oferecer o melhor serviço possível para os seus súditos, entre aspas, para ao menos se manterem no topo, cuja posição foi conquistada graças às relações do mercado. Quando as disputas por eficácia estão se autorregulando, ou melhor dizendo, se regulam conforme a vontade dos consumidores, todos os serviços tenderão a ser feitos conforme as suas preferências de categorias, tamanhos, preços, prazos, quantidades e composição. Graças ao capitalismo, o consumidor pode se aproximar de seu soberano a caminho da secessão individual. Graças ao capitalismo, a qualidade de vida das pessoas comuns melhorou historicamente por séculos. A demanda que o mercado visa atender pelos preços e qualidades proporciona um padrão de vida de alguém que é pobre hoje ser melhor, muito melhor, do que o de um rei ou nobre do período feudal. E até mesmo nas épocas mais recentes, as vidas de todos são muito melhores do que as de seus antepassados. Em um ambiente de livre mercado, há a liberdade que proporciona o crescimento das pessoas de acordo com seus méritos. A despeito de seu status financeiro prévio, todos têm capacidade de elevar seu padrão de vida, mas isso gera uma consequência, porque sempre haverá gente que produz menos que outros. Algumas pessoas, mesmo gozando de um bom padrão de vida, ao se compararem com as demais que tiveram mais sucesso, podem se sentir piores por conta do sentimento de inveja. No livre mercado, todas as diferenças entre habilidades e persistência dos indivíduos ficam aparentes. Alguns, cuja mentalidade valoriza o comodismo, podem usar tal sentimento de inveja para, em vez de se motivar a produzir mais, culpar o capitalismo pelo seu fracasso relativo. Ambiente de combate à desigualdade é ruim para que as pessoas queiram trocar recursos entre si para melhorar, porque toda melhora leva a ser desigual ao outro. O que se deve combater é a pobreza, e isso só é possível com liberdade de trocas, porque é por elas em que se gera riqueza. No segundo capítulo, A Filosofia do Homem Comum, Mises diz que as doutrinas de Karl Marx não tinham qualquer nível significativo de aprofundamento em conceitos de economia e, portanto, foi fácil para Marx substituir os conceitos econômicos explícitos por discursos populistas, que apelavam às emoções e à insatisfação das pessoas em relação às próprias vidas. Marx e Hegel pregavam que a elevação do padrão de vida era uma força pré-determinista. Diziam que as pessoas teriam seus padrões de vida melhorando naturalmente com o tempo. Ao afirmarem isso, eles ignoram totalmente as leis econômicas naturais no mercado de produção de bens de consumo e a consequente geração de riqueza que há nas trocas livres. A poupança é uma das boas maneiras de elevar o padrão de vida. É a reserva que permite que indivíduos acumulem dinheiro para produzirem no futuro não imediato serviços e bens de consumo com qualidade e preço melhores. É nisso que consiste sinteticamente o capitalismo, o acúmulo de riquezas que são geradas por trocas sob as regras aceitas entre as partes. É bem diferente do socialismo. O socialismo se baseia no consumo imediatista, que acaba por prejudicar a capitalização de valor. Afinal, ter o que se deseja é importante, mas desequilibrar as relações de troca com a preferência temporal é bem ruim. Também é válido lembrar que não é incomum que burgueses defendam o socialismo, principalmente aqueles que gostam de intervenção estatal sob a alegação de que o Estado vai ajudar os que produzem menos. Isso ocorre porque o socialismo é capaz de destruir a grandeza da concorrência contra aqueles que conquistaram uma fatia significativa do mercado, impor dificuldades por restrições e custos estatais na cadeia de oferta e demanda é uma estratégia usada pelos aristocratas para acabar com os concorrentes das empresas amigas deles.
Para promover um oligopólio por meio disso leva pouco tempo. No capítulo 3, a literatura sobre capitalismo, Ludwig von Mises escreve que o capitalismo premia quem inova, quem é mais criativo e quem usa suas capacidades a favor do consumidor. No entanto, deve-se considerar as preferências diferentes dos consumidores. Eles são soberanos no sistema capitalista. Muitos autores e intelectuais se sentem menosprezados por não terem o reconhecimento pelas suas obras e genialidade. De fato, muitos gênios são ignorados pelo mercado. Muitos produtos de melhor qualidade não obtêm o sucesso desejado, mas isso, de forma alguma, é culpa do capitalismo. Se trata apenas do fato do público-alvo não ter o seu interesse atendido. O capitalismo não é o culpado pela tolice dos que não reconhecem bons livros. Bom ou ruim são adjetivos subjetivos e variam segundo a demanda de alguém. Cabe a quem produz, seja lá o que suas habilidades possibilitarem, descobrirem ou sugerirem uma demanda para então a atenderem. Para vender uma caneta, melhor não é falar da caneta, mas saber quem precisa dela no momento ou encontrar e proporcionar a situação que leve alguém a precisar de alguma. Segundo Simon Sinek, para vender algo, as grandes marcas como Apple conseguem vender produtos caros porque começam sua abordagem pelo porquê. Elas procuram dizer por que você precisa do que elas têm para oferecer. Começa pelo propósito que alguém tem, que pode ser atingido pelo produto que vendem. Em seguida falam do como, expõem como o produto delas vai ajudar você a atingir o que pretende. E só então mostram o que elas entregam para suprir tal demanda. Essa estratégia foi chamada por Simon Sinek de Golden Circle. Aquelas tais filosofias que se encaixam dentro do senso comum acabam sendo usadas como escapatória dos intelectuais que passam a atacar o capitalismo. Tais pensadores tentam induzir as massas a ter uma mentalidade voltada ao socialismo moderado, pois o total socialismo não é algo do agrado de todos. Por isso se formaram os pensadores de centro, que classificam o total capitalismo e o total socialismo como extremos, derivando uma falácia do falso meio termo. Os pensadores de centro não se atrevem a tentar refutar a economia capitalista. Nenhum deles questiona que a inflação monetária eleva o preço de bens e serviços, que aumentar o salário das pessoas artificialmente gera uma onda de desempregos que podem perdurar muito, que expandir o crédito barato gera crises enormes e períodos de recessão, e que controlar preços dos produtos aumenta suas raridades, sua escassez. Esses intelectualoides têm como objetivo afastar as pessoas dos conhecimentos sobre economia para usar a mesma estratégia de Marx, a estratégia de apelo ao senso comum e de culpar o capitalismo por coisas que foram geradas pela própria intervenção estatal que eles mesmos defendem. Já no quarto capítulo, as objeções não econômicas ao capitalismo são dados os seguintes argumentos. O argumento da felicidade é usado contra o capitalismo, afirmando que obter riquezas e bens não leva à felicidade. Entretanto, ocorre que nem de longe isso é algum tipo de refutação. Também ignora o fato de que o objetivo do capitalismo não é trazer felicidade, até porque felicidade não é algo que pode ser comprado ou fabricado, é uma emoção individual. O capitalismo não é uma pessoa para ter um objetivo. A intenção tácita no capitalismo é o somatório das vontades das pessoas em satisfazer os desejos e necessidades que identificam, proporcionar satisfação pontual e não felicidade. O argumento do materialismo também é outra resposta frágil. Ela diz que a busca por bens e riquezas materiais afasta o homem da busca de causas mais nobres, como a busca por elevação espiritual ou pela arte. Ora, a arte é pura e simplesmente expressão. Quem admira uma obra é também livre para odiá-la segundo o seu repertório. E outra, as pessoas não vão se preocupar com elevação espiritual ou arte se estiverem preocupadas com o básico, comer e se manterem vivas e sadias. O argumento da injustiça. Esse é o principal argumento não econômico contra o capitalismo. O de dizer que o capitalismo não proporciona a mesma riqueza para todas as pessoas é uma das principais tentativas de argumentação de socialistas. Entretanto, o que importa é que o estado natural do homem, quando chega ao mundo, é a pobreza total. Nós nascemos sem posses. Não existe qualquer lei natural que determine que humanos ou qualquer outro ser detenham qualquer riqueza ao nascer. Capitalismo ou sociedade não tem objetivo, são as pessoas que os têm. Capitalismo é estar livre para buscá-los por meio de interações consensuais, combinando os recursos que cada um mantém. O capitalismo é o ambiente que mais possibilita que pessoas melhorem sua condição. Capitalismo possibilita a relação de ganha-ganha. Perdas ocorrem quando o Estado entra. Ele é sempre o terceiro que não foi chamado a participar. Como ele nunca produz valor, só pode destruir. Nós nascemos pobres, mas com a mesma capacidade original de buscar riquezas.
Vale acrescentar que o padrão de vida evolui conforme o capitalismo avança. O padrão de vida de uma pessoa pobre hoje é maior do que de poderosos de séculos atrás. A distribuição de riquezas nada mais é do que a sua destruição, justamente porque o Estado participa. É um ato demagógico de propaganda. A riqueza só pode ser multiplicada quando acumulada e trocada voluntariamente e sem interferências artificiais ou arbitrárias de uma parte que não foi chamada na relação. A praxeologia explica que quando agimos, buscamos melhorar. Quando trocamos algo por dinheiro ou dinheiro por algo, as duas partes estão mais ricas porque ambas estão obtendo o que queriam. Distribuir dinheiro na sociedade não a torna mais rica. Não é apenas ter dinheiro, mas usá-lo em algo é que proporciona melhoria. É assim que se multiplica valor na sociedade. Quando o Estado quer tirar dinheiro de um para dar para o outro, o conjunto das pessoas tende a empobrecer porque essa ação não está no processo natural em que estão as necessidades de cada um, seja como empresa ou como indivíduo. É esse o principal motivo da diferença entre o sucesso econômico do Ocidente em comparação com o Oriente. Os governos de regiões orientais, em maioria, optaram pelo anticapitalismo. Com isso, não se multiplicou riqueza dentro da sociedade igual foi na maioria dos lugares ocidentais. E por fim, no último capítulo, Mises sustenta que há uma falsa frente anticomunista. Diz que as pessoas que se denominam anticomunistas são, na verdade, falsos anticomunistas que estão desejando um comunismo sem as características inerentes a isso. Acrescenta que ainda são insuportáveis. Elas fazem uma ilusória distinção entre comunismo e socialismo. Paradoxalmente, tentam reforçar sua escolha de socialismo não comunista com base no documento chamado de Manifesto Comunista. Eles julgam terem autenticado sua afirmação ao apelidar o socialismo de planejamento ou de Estado previdenciário. Elas fingem rejeitar as aspirações revolucionárias e ditatoriais dos vermelhos e, ao mesmo tempo, eles as enaltecem em livros e revistas, escolas e universidades. Karl Marx é visto como um líder da Revolução Comunista e da ditadura do proletariado, como um dos maiores economistas, filósofos e sociólogos, como um eminente benfeitor e libertador da humanidade. A intenção delas é nos levar a crer que possa haver totalitarismo não totalitário, uma espécie de quadrado triangular, que isso seja um remédio apropriado para todas as doenças. Essas pessoas, sempre que levantam uma leve objeção ao comunismo, tendem a insultar capitalismo usando termos tirados do injuriante vocabulário de Marx e de Lenin. Como diz a frase, acuse os adversários do que você faz, chame-os do que você é, que é de autor desconhecido, frequentemente atribuída a Lenin. Eles insistem em abominar o capitalismo de forma muito mais veemente do que o comunismo e justificam todos os atos indecentes dos comunistas com base nos horrores indescritíveis, segundo elas, do capitalismo. Em resumo, fingem lutar contra o comunismo ao tentarem converter as pessoas às ideias do Manifesto Comunista. Tais anticomunistas não lutam contra o comunismo em si, mas contra um sistema comunista do qual elas não são responsáveis. Estão à procura de um sistema socialista, isto é, comunista, no qual eles mesmos ou seus amigos mais próximos detenham as rédeas do governo. Outra frase conhecida de Mises é: a pior coisa que pode acontecer a um socialista é ter seu país governado por socialistas que não são seus amigos. Numa comunidade socialista, apenas o chefe supremo e seus cúmplices têm segurança. O movimento anti-qualquer coisa demonstra uma atitude puramente negativa, não tem a menor chance de sucesso. Suas críticas ásperas promovem virtualmente o programa que atacam. Dentro da ética, as pessoas devem lutar por algo que desejam realizar e não atuar sobre a vida dos outros ou querer agir para evitar um mal alheio, por pior que pareça. É melhor que apoiem a liberdade econômica com apenas a proibição de transgressão da individualidade. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Aspirante a Rei do Gado, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Salander. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!